Depois a Denise e a Mary. E aí depois eu pego de novo a palavra para daí a gente iniciar de fato a apresentação, tá bom? Silvio, então, você, por favor. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É, Obrigado, Silvia, por me chamar aí, tá? Então, queria, para começar, agradecer os nossos parceiros aqui no território, né, que são parceiros importantes da Superintendência, o COSEMES, a SES. Nós temos uma equipe de apoio na CEIMP também, que nos orgulha ter nossos quadros aqui do Ministério da Saúde, servidores tão qualificados quanto nesse setor. O Ministério da Saúde ele tem desenvolvido um conjunto de programas, um conjunto de ações das quais estão efetivamente melhorando a vida do povo. O nosso papel aqui na superintendência é apoiar os municípios, os gestores locais, para que essas ações do Ministério da Saúde possam melhor serem desempenhadas no território. A SEMES Convida, esse evento que a gente intitulou SEMES Convida, nasce desse desejo dos servidores da superintendência do Ministério da Saúde por apoiar as ações do Ministério no território, no estado de Santa Catarina. Nesse sentido, a gente fez hoje, a gente já tinha feito um SEMES Convida sobre saúde bucal, estamos fazendo agora no mês de fevereiro sobre Melhor em Casa, e a ideia é que a gente possa ir reproduzindo essas ações do Ministério. Quero, assim, dar início à nossa atividade, agradecer a presença de todos e todas aqui, e que a gente possa cada vez mais apoiar esse conjunto de ações do Ministério da Saúde, para que no final e ao cabo a gente tenha aquilo que a gente mais espera, que é levar a saúde para o nosso povo. Obrigado. Obrigada, Silvio. Vou passar para a Mariana, então, dar uma palavra. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Silvio. Você tocou no ponto principal, né? A gente quer chegar nesse trabalho. Mariana, acho que você clicou aí para fechar o microfone. Abriu? Agora Abriu. sim? Sim. Boa tarde a todas e todos. Muito feliz por estar aqui junto com o Estado de Santa Catarina para a gente falar desse programa, né, que me é tão caro, Melhor em Casa, que já existe há 11 anos. 11 não, foi criado em 2011, ele vai fazer 13 anos em 2024. E que a gente teve, né, das primeiras habilitações, alguns municípios aí de Santa Catarina, me lembro principalmente de Blumenau, que já saiu ajudando vários outros, não sei se está aí hoje, na época era Terezinha Pisol, que estava à frente, e que depois veio desenvolvendo muito e nos últimos tempos vem crescendo bastante, então nada mais oportuno do que a gente qualificar a atenção domiciliar no estado de Santa Catarina. Aqui na Coordenação Geral de Atenção Domiciliar, né, eu sou a coordenadora, o Tarcísio é o nosso técnico de referência para o estado de Santa Catarina. Nós estamos, nesse ano, assumindo também a pauta da Política Nacional dos Cuidados Paliativos. Então, é muito importante a gente conseguir, né, fazer um bom cuidado domiciliar para também trazer nele o bojo do bom cuidado paliativo e que consiga se comunicar e se fazer, de fato, em rede, né, no momento certo, oportuno, com toda a qualificação que é necessária. O olhar sobre o domicílio ele é muito diferente, muito mais amplo e também muito mais resolutivo do que olhares sobre o indivíduo, às vezes de outros pontos de atenção. Porque o domicílio traz essa potência, né, de mostrar para a gente todos os fatores adoecedores e todos os fatores curadores que a própria vida da pessoa pode trazer. E por isso é um desafio muito grande e por isso, e para isso, precisa de um treinamento específico, né, sobretudo esse treinamento de olhar. Então, eu fico muito feliz por essa chance, né, por essa presença maciça de tanta gente aí do Estado, tantas equipes maravilhosas. Hoje vai nos dar o prazer uma equipe que é top a nível de Brasil, que é muito boa, que é a equipe de Criciúma, que implantou várias ações e tem se aprimorado a cada dia. Nós vamos poder
conhecer e discutir um pouquinho mais de perto, e que venham mais iniciativas como essa. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aos organizadores, e contem com a gente aqui no nível central do Ministério para o que for necessário. Obrigada. Obrigada, Mariana. Vamos falar um pouquinho agora com a Denise, que é a coordenadora da rede de urgência aqui do Estado. Oi, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tá. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse encontro tão importante, né? Eu sou enfermeira, sou especialista em saúde pública, em urgência e emergência, em saúde da família. Então, eu acho que o sonho de todo mundo que vive o SUS, que vive a atenção à saúde, é a integração da urgência e emergência com a atenção primária. E eu acho que o Melhor em Casa é o retrato, é o pilar dessa integração, né? Então, a gente está aqui, estamos tentando, junto com todos os grupos das coordenações do Estado, fazer com que sensibilizar o resto do Estado a ter mais equipes, que a gente sabe que é esse o caminho, tanto da qualidade na assistência, né, quanto da referência e contra-referência também, essa integração entre hospital e unidade de saúde. Então, é um modelo que funciona no mundo inteiro, né? Então, só tem, o Melhor em Casa só tem a acrescentar, né? Então, eu quero que todos que estejam aqui vejam o exemplo de Criciúma, queria parabenizar, né, o município, e que se animem, que vão ver que como é bom para a população, e é isso que a gente quer, né? Queria agradecer ao Ministério de estar conosco aqui, sempre dando atenção para o nosso Estado, e um bom encontro a todos, tá? Muito obrigada, um abraço. Obrigada, Denise. E a Mary, por favor, que é a assessora técnica do COSEMES. Olá, boa tarde a todos, né? Estão me ouvindo? Não tá. Gostaria de cumprimentar o Silvio, né, os demais presentes também, agradecer a Centros pelo convite e parabenizar, né, por mais esse encontro, que a gente teve um encontro do mês passado, em janeiro, sobre saúde bucal, foi muito esclarecedor, tirou muitas dúvidas, então esse tipo de evento está trazendo vários benefícios, né, que possa ajudar e ainda transformar essas questões de chegar mais longe ainda dessas informações, né? Ressalto aqui também que o COSEMES está à disposição, tá, para esse tipo de evento, no que for preciso. Obrigada, Mary. Bom, só antes de passar para as apresentações, né, vou apresentar a Marina também, né? Dá um alô, Marina. A Marina também é colega aqui da superintendência, ela vai estar nos ajudando no chat também com as perguntas, e já disponibilizou ali um link para a lista de presença, né? Um pouco mais tarde a gente vai disponibilizar também um link para avaliação do evento. Aí, se vocês puderem, né, ficar atentos ali para preencher tanto a lista de presença quanto a avaliação, a gente agradece. Tá? Então, a apresentação, eu só fiquei na dúvida se é a Mariana que vai fazer a primeira ou o Tarcísio. Tarcísio, Silvinho, Então tá bem, faz, eu fico aqui na retaguarda. tá E bem. muito obrigada por você ter chamado a gente, viu? Silvinha, gente, trabalhou do meu lado por muitos anos. Ela sabe tudo do Melhor em Casa e se dedicou especialmente à pauta das crianças complexas, né, Silvinha? É uma coisa que a gente Uma vai pauta muito poder... querida para mim. Né? Sim, é uma coisa que a gente pode melhorar muito, mas vamos seguir nas apresentações. Seguimos. Tarcísio, a palavra está com você, então. Aí a ideia é que a gente faça, né, até no máximo 30 minutos de apresentação, para depois a gente poder ter também a apresentação do município e aí ter um espaço grande ainda para a gente conversar e tirar dúvidas, né? Então, Tarcísio, fica à vontade. Bom, boa tarde, Silvia, boa tarde a todos, todas. Não vou citar o nome de todo mundo aqui, embora a gente já se conheça, acho que é o terceiro encontro que a gente faz, né, com o estado de Santa Catarina.
Então é um estado que a gente tem, que a gente percebe, né, que está bem engajado junto a nós aqui no Ministério, na coordenação geral, em relação a esse desempenho, né, como o Silvio bem disse, do Melhor em Casa no território. Então é nisso que nós buscamos trazer hoje como apresentação. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Tarcísio, sou fisioterapeuta de formação, trabalho aqui na coordenação geral de atenção domiciliar, já tem 9 meses. Então, eu sou o técnico de referência ao estado de Santa Catarina, e como todos vocês já, né, alguns já se encontraram comigo em algumas situações, a gente está bem unido aí para a gente conseguir levar um alcance maior do programa no estado de Santa Catarina também. Quando Silvia nos convidou, primeiro, obrigado, viu, Silvia, novamente, para todo mundo aí, ao COSENS, pelo convite da gente trazer essa apresentação como estratégia. Eu vejo até como uma estratégia, né, nesses encontros, da gente aperfeiçoar aí esse desempenho para o alcance do programa. Então, quando o Silvio, a gente estava discutindo sobre o que a gente iria trazer, a qualificação do serviço nos pareceu muito oportuno nesse momento, em meio à transição da publicação da portaria, da alteração, né, dos novos critérios, enfim, de novas equipes. Então, como a gente já vem discutindo isso em outras reuniões, a gente quis demonstrar também, nós quisemos demonstrar aí que essas estratégias da qualificação do serviço é o pivô para o alcance, para o desempenho no território. Então, vai ser uma apresentação breve, tá, Silvio? Eu acredito que não ultrapasse aí os 30 minutos, obviamente, então a Larissa vai poder estar desempenhando e mostrando a estratégia. E, coincidentemente, até comentei com a Silvia esses dias que a gente não tinha combinado, nem eu com a Larissa, a apresentação de Criciúma, mas vem muito o que vem a seguir, né, com o pessoal de Criciúma tem tudo a ver com o que a gente vai apresentar aqui. Então, vou compartilhar a apresentação. Eu não tinha testado antes, mas acho que agora vai ser possível. Se vocês conseguem visualizar? Sim. Tá, então vamos lá. Então, gente, só para a gente introduzir, eu até comentei com a doutora Mariana, é um pouco redundante, mas é importante de nós entendermos alguns conceitos aqui antes da gente pensar numa qualificação de serviço, né? O programa foi criado em 2011 pelo governo federal, e ele institui o serviço de atenção domiciliar por meio de EMAD, por meio de EMAP, no âmbito do SUS. Hoje, né, nós temos aí uma nova equipe que está vindo, que é a EMAP-R, voltada para municípios com população abaixo de 20 mil habitantes, e nesse conceito, né, de ampliação da nossa missão enquanto programa Melhor em Casa, que é voltado a quê? Ao atendimento de pessoas restritas ao lar ou ao leito que necessitem de cuidados de saúde com maior frequência de visitas e procedimentos mais complexos que aqueles desenvolvidos pelas equipes da atenção primária. Então, nem todo paciente que é acamado é do Melhor em Casa e nem todo paciente totalmente funcional não é do Melhor em Casa, né? Então, a gente tem essa transição de cuidado que é voltado por frequência de visitas e procedimentos mais complexos, que tem tudo a ver com essa questão de substituição ou complemento de leitos hospitalares. Então, nós focamos muito nessa questão, né, de missão de deshospitalizar o paciente, trazendo uma assistência humanizada e mais especializada no domicílio. E a contramão também é verdadeira. Então, o paciente que está na atenção primária e se porventura apresentar alguma agudização do quadro, ele pode ser assistido pelo programa Melhor em Casa quando o quadro for identificado, que não seja emergente e que um programa possa atuar. Então, isso evita também que hospitalizações, é o que nós chamamos informalmente de deshospitalização pré-hospitalar, né, pré-internação. Então, isso nos mostra que o programa Melhor em Casa é um programa de transição de cuidado, não é um programa que o paciente é admitido com tempo indeterminado, embora tenha-se, né, um tempo indeterminado, mas a depender da complexidade do caso, mas é um programa que o paciente não vem para reabilitação e fica ali até, né, tudo ser cumprido exatamente. Existem critérios, e nesse caso o programa se enquadra na atenção especializada, na transição do cuidado daquele paciente mais complexo, né? E o nosso objetivo é que esse paciente retorne a sua funcionalidade no cuidado transversal mediado pela atenção primária. Esse é o objetivo.
Nem sempre isso ocorre, mas por outros fatores, mas esse é o objetivo. Então, o programa ele é de característica de atenção especializada. Então, aqui nós temos o quê? Primeiro, um contexto do estado de Santa Catarina. Nós temos 27 municípios contemplados pelo programa Melhor em Casa, sendo que 25 das equipes são de EMAD tipo 1, 8 de EMAD tipo 2 e 11 de EMAP. Então, é um programa aí que alcança 27 municípios no estado de Santa Catarina e que certamente tem uma relação transversal na transição do cuidado. Então, repetindo o programa Melhor em Casa, ele se situa na transição do cuidado. Então, aqui nós temos né, a integração entre o programa junto à unidade básica de saúde, a rede especializada. Então, esse paciente que venha a ser assistido, o usuário que venha a ser assistido pelo programa Melhor em Casa, ele pode ser tanto deshospitalizado ou vem da atenção primária. E aqui toda uma integração e uma intersetorialidade da relação transversal. E contextualizando, nós temos 3 tipos de assistência domiciliar, como bem sabemos, que é a AD1, a AD2 e a AD3. Então, a AD1 é de responsabilidade da atenção primária, sendo que a AD2 e a AD3 é de responsabilidade do programa Melhor em Casa. Porém, a gente tem que estar sempre observando qual é o critério de elegibilidade, quadro clínico, quadro funcional e demais situações que permeiam essa característica do paciente. Né? Então, ele pode transitar de AD2 para AD1 e de AD1 para AD2, e assim o objetivo é que a gente sempre consiga levar esse paciente a um nível de assistência domiciliar tipo 1. Por que eu trago esse conceito que todo mundo conhece? Porque o programa Melhor em Casa, ele tem a característica de admitir pacientes, né, de ter pacientes como elegíveis, aqueles pacientes que vêm dos hospitais, das UPAs, de uma atenção especializada também, tanto que hoje nós criamos os verbos deshospitalizar e desupalizar. Então são pacientes que eles podem ser assistidos em domicílio, e apresentam critérios de estabilidade clínica, mas porém que precisam de procedimentos complexos. Isso faz com que eu libero leitos hospitalares, favorecendo essa rotatividade de leitos, gerando economia, gerando cuidado mais humanizado, né, no domicílio. E ao mesmo tempo eu posso evitar a internação hospitalar daquele paciente que se encontra no seu domicílio e por algum motivo agudizou sua condição clínica, então o Melhor em Casa ele pode em tempo hábil, assistir esse paciente que, porventura, poderia ser internado na UPA e, consequentemente, no hospital. Então, nós procuramos desenvolver estratégias clínicas, terapêuticas e de gestão para que a gente consiga ter esses egressos no programa Melhor em Casa. E aqui eu chamo a atenção que esse quadro vem desde 2012 e até 2022. Então, são 10 anos nos mostrando qual é o perfil de elegibilidade dos pacientes no programa Melhor em Casa nessa série histórica. Então, nós percebemos que até metade de 2019, nós tínhamos o quê? Pacientes elegíveis provenientes e principalmente da atenção primária, da atenção básica. Em segundo lugar, esses pacientes deshospitalizados, desupalizados, provenientes de CACONs e de iniciativas de pacientes, demanda espontânea, que não vem ao caso nesse momento do nosso encontro. Nós percebemos que na metade de 2019, quase no fim, nós cruzamos essa linha. Iniciou-se essa alteração de egressos, por quê? Porque nós começamos a viver um período de pandemia. Claro que para a gente, as deshospitalizações, as internações, aliás, a assistência domiciliar em relação à pandemia, ela veio um pouco depois, meados de 2020, 2021, de modo mais intenso. Então, nós podemos perceber essa estabilidade aqui. Mas já vinha-se essa estratégia do Ministério, da Cegadon, de permitir, aliás, de incentivar as deshospitalizações. Então, é uma estratégia que começou a se tornar eficaz no final de 2019. E com a pandemia, isso só trouxe mais, ressaltou mais essa característica, que o nosso perfil de paciente não é que tenha que ser somente deshospitalizado, mas aquele também da atenção primária que agudiza. Mas é essencial que a gente cuide desses pacientes que passaram por uma internação prolongada no cuidado do domicílio. Então, ao longo da pandemia, nós percebemos que a grande maioria dos pacientes elegíveis vieram da atenção especializada, de hospitais, de UPAs, deshospitalizados.
Porém, felizmente nós fomos, né, tivemos a felicidade de ter um certo controle em relação à pandemia, ao vírus, e a gente percebeu o quê? Um leve declínio, quer dizer o quê? Que essas deshospitalizações passaram a perder força e aumentou-se assim a elegibilidade em relação à atenção primária. E aí, bom, nós precisávamos determinar estratégias, né, elencar estratégias para que nós conseguíssemos mostrar todo o potencial do programa Melhor em Casa nesse nível de assistência complexa. Então, ao longo de 2022 até hoje, né, nós fizemos o grupo de trabalho para atualização da portaria, e um dos grandes, não digo critérios, mas um dos grandes objetivos que tivemos na atualização da portaria é realmente afinar, trazer essa característica especializada do programa Melhor em Casa, do perfil do paciente. Então, o que, que nós começamos a entender? E outros, os municípios também que têm, né, que possuem o programa Melhor em Casa, que trabalham com esse tipo de assistência, começou-se a perceber o quê? Que é interessante que a gente traga esse cuidado. Até porque a população está envelhecendo, o domicílio é o principal ponto de cuidado e vai ser o principal ponto, já está acontecendo, né? Mas assim, a médio prazo será o principal ponto de cuidado da atenção à saúde. Tudo pode se concentrar com o aumento de pessoas idosas, vem um aumento de doenças crônicas não transmissíveis, então o atendimento, né, assistência no domicílio, ele será o principal ponto de atenção à saúde. E com isso, nós precisamos elaborar estratégias para desenvolver esse tipo de assistência, né? Então, caracterizar melhor o perfil do paciente, é, o tipo de profissional especializado para esse tipo de assistência ou se especializar. Então, uma das grandes estratégias que nós percebemos, não somente na macrogestão, de incentivar e fomentar esse tipo de desempenho, mas nós percebemos que algumas equipes já se movimentavam, né, fazendo parcerias com atenção especializadas, com os hospitais. É o que a gente passou a chamar de gestão de rede, né, que traz a alta programada como uma grande estratégia para a deshospitalização. Então, o programa Melhor em Casa, ele é tão importante para a deshospitalização, para trazer esse paciente para o domicílio, que esse critério está se tornando um dos grandes critérios de qualificação hospitalar. Então, essa transição do cuidado e tendo o Melhor em Casa como principal parceiro na deshospitalização é um critério hoje que o Ministério trabalha também para a qualificação da qualidade do serviço da atenção especializada, tanto para a UPA, tanto para os hospitais. Então, qual é o sentido? Nós temos que trazer esses pacientes, tanto da rede de urgência e emergência, quanto dos hospitais, esses pacientes que podem ser assistidos pelo programa Melhor em Casa, para assistência. Mas não é simplesmente trazer, né? Tem que haver o quê? Uma pactuação da gestão local, dos hospitais, das secretarias de saúde, entender essa questão da complexidade do paciente. E aí, o que nós percebemos, né? Nessa semana passada, nós inferimos esse gráfico e nós estávamos preocupados com o cruzamento da linha da série histórica, né? Poxa, não vai. E no decorrer do ano passado, nós tivemos estratégias com os webinários, reuniões locais, presenciais e as reuniões virtuais, sempre trazendo essa questão da complexidade do paciente. E olha, felizmente, nós conseguimos elevar aí de 44 para 48 os egressos, né, da atenção especializada. Lembrando que não é importante, que não seja importante a admissão de pacientes da atenção primária. Claro que é. Nós esperamos que aquele paciente que agudize seja assistido. Mas aquele paciente que já está na internação, passou por internação prolongada hospitalar, e se o Melhor em Casa conseguir alcançar esse nível, esse tipo de população, esse perfil de usuário, é uma grande cereja do bolo para o programa, e a gente consegue entender que o nosso objetivo está sendo transmitido por meio dos programas, dos gestores locais e dos coordenadores do programa. Então, olha que interessante, né? A demanda espontânea caiu, e nós atingimos aqui o maior nível até hoje, no ano de 2023, de egressos de paciente da atenção especializada. Então, isso para a gente é um indicador muito importante das estratégias que nós estamos desenvolvendo em relação à gestão, né, do programa. E
quase finalizando, não é menos importante do que as deshospitalizações, os regressos, mas é tão importante quanto, talvez mais, a transição do cuidado, essa característica de transição de cuidado. Então, o programa Melhor em Casa, ele, né, como eu disse no início, na introdução, ele é um ponto da atenção da saúde que faz a transição do cuidado. Então, o nosso objetivo, até coloquei uma seta menorzinha aqui, o nosso objetivo é que a maioria desses pacientes não sejam levados, né, do programa para os hospitais, para as UPAs, enfim. Mas, assim, existem casos inevitáveis. O nosso objetivo é devolver esse paciente para a atenção primária, né, para os NASFs, que agora é EMULT. Então, é trazer a qualidade de vida desse paciente e fortalecer cada vez mais o cuidado básico, o cuidado primário, né, a prevenção, né, nesse cuidado transversal onde nós temos aí como base, né, a atenção primária. Então, essa é um ponto de atenção na transição do cuidado. E relacionando o estado de Santa Catarina, trazendo à luz, o que, que nós percebemos? Que no ano de 2000, eu ia colocar aqui no subtítulo, que é o ano de 2023, gente, então me perdoem, mas esse gráfico é relacionado ao ano de 2023, nós percebemos o quê? Que 57% dos pacientes admitidos, eles vieram da atenção primária e 37% da deshospitalização. O que, que nós podemos tirar disso daqui? Será que é um mau entendimento? Será que, de repente, é uma estrutura tão bem preparada que não tem pacientes, não que não exista pacientes, mas que não seja, de repente, o perfil? Nós temos poucos programas que podemos alcançar mais, ou nós precisamos afinar melhor essa estratégia, né, da gestão de rede, das deshospitalizações e do compreendimento, principalmente, de que o perfil é de um paciente que necessita de procedimentos complexos. Então, nós percebemos que o estado de Santa Catarina, nesse momento, ele traz mais pacientes da atenção primária. E na transição, passando a transição do cuidado, no momento que esse paciente vai ter alta, a grande maioria tem alta clínica, que é um indicador muito bom, muito importante também, e poucos deles aqui, 5%, nós temos aqui, são encaminhados para atenção primária. Então, alguns deles são devolvidos, né, para atenção primária, só que assim, fica um pouco meio que redundante, porque alta clínica e atenção primária, na verdade, é a mesma coisa, né, ele adquire a sua capacidade funcional, a sua estabilidade clínica, a alta do programa, passou pela transição do cuidado, naturalmente no SUS, ele é acompanhado pela atenção primária. Então, pensando nessas estratégias de fortalecer o compreendimento, a compreensão do perfil do paciente mais complexo e elaborar estratégias, o Ministério, na CEGADOM, a Coordenação Geral de Atenção Domiciliar, o ano passado trouxe como tema de webinários por 2 vezes a deshospitalização, uma deshospitalização propriamente dita e uma que foi a deshospitalização e gestão de rede, com o instrumento de elegibilidade do SAD. Então, aqui eu deixo o link, ele fica, né, gravado nesse link aqui, não tem como vocês acessarem direto aí da apresentação, mas podem anotar aí, e logo mais ele estará também disposto na atualização do site que nós estamos desenvolvendo pelo Ministério da Saúde. Então aqui traz, né, uma experiência de gestão de rede utilizando o instrumento de elegibilidade. E aqui, daí, nesse momento, então eu abro, né, o segmento dessa apresentação para o programa Melhor em Casa de Criciúma, que, pelo que eu entendi, também traz essa experiência, né, na gestão de rede e que complementa muito essa apresentação, essas estratégias que nós estamos apresentando para você. Antes que eu passe a palavra, nós deixamos aqui os nossos contatos, vocês já têm naturalmente, mas a gente sempre se coloca à disposição do Estado para qualquer dúvida, qualquer parceria, qualquer estratégia que seja necessária para a gente favorecer o alcance do programa Melhor em Casa no estado de Santa Catarina. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Tarcísio, pela ótima apresentação. Eu já tenho perguntas, vou deixar aqui anotado em caderninho para depois. Vou chamar a Larissa, então, que é a coordenadora do Melhor em Casa de Criciúma, né, para fazer a apresentação, e aí depois a gente abre no final, então, para o momento de tirar dúvidas e de debates. Tudo bem? Ok, boa tarde, está me ouvindo bem? O áudio está bom?
Estão me escutando? Sim? Ok. Então, primeiro quero agradecer o Tarcísio, fico muito feliz, até um pouco ansiosa, né, de ver a doutora Mariana Borges e tantas pessoas que a gente admira, mas me sinto bem confortável, como se eu estivesse falando com amigos que têm o mesmo amor pela atenção domiciliar. Então, é um tema que eu falo todos os dias, né, e em todos os lugares que eu estou, eu sempre estou falando do Melhor em Casa e de tudo que ele agrega e traz. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui e ver se tá ok para vocês. Apareceu aí para vocês? Sim, Larissa, tudo certo. Tá certo, então eu vou falar um pouquinho sobre o Melhor em Casa de Criciúma. Eu sempre digo que o Melhor em Casa, se a gente falar em rede, ele é a linha dessa rede, porque a gente está ligado aí em todos os pontos de atenção. A gente teve aí um processo muito grande no nosso Melhor em Casa e em pouco período a gente desenvolveu e tentou entender a rede. Eu acho que isso foi o mais complexo a se fazer e a gente continua nessa luta, né? Então, a nossa pactuação são 2 EMADs e uma EMAP. A gente acabou perdendo uma pactuação de EMAD porque a gente pactuou bem na pandemia, então nós tínhamos muita dificuldade com servidores. E na época a gente não conseguia 2 médicos para pactuar a segunda equipe, porém já chamamos aí 2 médicos concursados para atender a nossa demanda. Então, é isso, eu gravidinha em 2020, apresentando a primeira vez o programa Melhor em Casa para a rede. Confesso que nesse período o meu maior medo é como que eu vou atender média e alta complexidade, como que eu vou fazer isso na atenção básica, meu Deus, como é que eu vou fazer isso sem material? Então, aí a gente começou os fluxos de rede na nossa primeira apresentação. O nosso programa, no ano passado, aí teve mais de 11 mil atendimentos. Primeiro de tudo, eu tive que parar e juntar essa equipe e pensar na epidemiologia do meu município, o que eu tenho no meu município. A gente não tem os dados, e ainda a gente tem os dados mais falhos, de quem são nossos traqueostomizados, quem são pacientes em diálise, quem são os paliativos. E a gente começou a coletar isso e começamos a trabalhar querendo realmente atender pacientes de média e alta complexidade, né? Enfrentando esse desafio. Quando a gente começou, a gente tinha muita dificuldade de chegar nesses pacientes. Então, a gente criou algumas estratégias e, sem dúvida nenhuma, a melhor estratégia foi o matriciamento. Então, a gente agendou com o pronto-socorro do hospital, agendou com o setor de oncologia, com o NACOM, agendamos com as unidades de saúde, a gente foi até nas unidades de saúde explicar o que era o programa. A gente fez matriciamento nas 2 UPAs, nós temos 2 grandes UPAs aqui, fizemos matriciamento, inclusive a gente continua o matriciamento. O ano passado eu fiz mais 2 matriciamentos também dentro das UPAs, porque como tem rotatividade de funcionários e tudo mais, às vezes as pessoas ainda desconhecem o programa, apesar que a gente já tem aí, já vamos para 3 anos de Melhor em Casa, assim, efetivamente atendendo. Esses locais da rede ainda desconhecem o programa, ainda tem dúvida qual é o paciente. Inclusive, eu acho que até eu convidei hoje o pessoal da UPA para estar participando, porque a gente está nesse processo de interação, porque ainda hoje de manhã me ligaram. Larissa, tem um paciente aqui paliativo e o Melhor em Casa ainda não foi atender? Eu assim, não, me passa o nome do paciente. Em 72 horas a nossa equipe tem que estar indo atender esse paciente. Esse paciente não havia sido encaminhado para o programa, ele não estava lá. Então, essa ligação direta com a UPA é muito importante. Assim, vocês estão na UPA, já me avisa que o paciente está aí. Não espera o paciente voltar para a PS para depois a gente ser comunicado. A UPA e o hospital têm que ter preferência nos encaminhamentos do Melhor em Casa. A gente sempre discutiu isso em equipe. Quando o hospital entra em contato com a gente para deshospitalizar um paciente, a gente já tem que fazer esse atendimento no máximo 24 horas. Então, a gente criou esse fluxo, dá prioridade para esses locais. Então, isso facilitou, eles também têm uma segurança de ligar para a gente e saber que a gente vai atender o paciente com mais agilidade. A gente fez algumas capacitações fizemos 2 capacitações junto com a equipe do SAMU, e foi, assim, um divisor de águas, até porque a gente acabou conhecendo também, a gente brinca os samuzeiros, a gente diz os meninos do SAMU, porque a gente tem
os meninos que trabalham no SAMU e trabalham no Melhor em Casa. Isso foi de extrema importância, porque o SAMU é aquele que vai lá atender o paciente paliativo, vai lá atender o paciente que está encaminhar esse paciente para o hospital ou para a UPA, e hoje a gente já tem essa comunicação, inclusive a gente também fez uma capacitação para eles, onde eles atendem o paciente paliativo, em vez de fazer essa transferência, eles ligam para o Melhor em Casa. Então, essa ligação com o SAMU, o Serviço de Urgência e Emergência, foi fundamental, até para eles entenderem também o que é o programa. Inclusive, acompanharam óbitos do ano passado em domicílio, né? Então, isso foi bem legal. Chegaram no paciente, o paciente estava em processo de morte ativo e eles ficaram lá e pediram autorização, né? Se eles poderiam ficar lá para acompanhar o processo de morte, porque já sabiam que aquele paciente iria a óbito e a família tinha consciência e queria fazê-lo em domicílio. Então, a equipe do SAMU fez aí um papel de Melhor em Casa já também. A gente, quando iniciou, tinha muitos pacientes que eram AD1, né? Os pacientes que entravam via AD1. Então, a gente começou a matriciar nas unidades de saúde, a discutir com as equipes de saúde quais eram os nossos pacientes, pacientes crônicos agudizados. E a gente teve um processo no nosso município, por a gente ter um hospital infantil grande, que foi muito bacana, que a gente começou a fazer a deshospitalização infantil. Então, acabou criando um vínculo com esse hospital que nós temos aqui, o Hospital Infantil, e começamos a deshospitalizar essas crianças. Então, hoje, a rede de atenção básica, às vezes, tem uma criança que vai ser deshospitalizada, às vezes eles já estão entrando em contato antes que o hospital, já para a gente, para avisar que essa criança vai ser deshospitalizada. Então, a gente tem uma demanda infantil bem grande no nosso Melhor em Casa. Todos os treinamentos que a gente fez, a gente sempre disponibilizou também para aquela equipe. A gente vai lá aprender com eles, mas eles também aprendem com a gente, né? Então, a gente tenta sempre fazer essa mão dupla. Inclusive, a gente quer marcar agora uma capacitação com o nosso UNACOM, porque a gente recebe muitos pacientes paliativos e a gente ainda tem esse entrave de tentar ter uma linha de cuidados junto com a equipe do UNACOM. Os equipamentos, eu brinco que há 2 anos atrás era o meu medo. Não temos equipamentos, e hoje eu descobri que depois, com o tempo, que na verdade eles não são a peça-chave para o atendimento de média e alta complexidade. Aí foi a nossa primeira paciente que a gente instalou uma hipodermóclise e tem aproximadamente 2 anos já essa paciente foi a óbito. Era paliativo e a gente botou em bomba de fusão, né? Mas hoje a gente trabalha muito bem com gotejo, a gente aprendeu aí até mesmo com os grupos de WhatsApp aí como manejar bem o paciente. Então não é só a tecnologia, né, que vai diferenciar o nosso atendimento. A gente tem um consultório odontológico móvel que é de grande valia para esses pacientes que têm dificuldade para se dirigir à atenção básica. Então a gente também faz o trabalho odontológico. A gente tem bombas de fusão, raio-x portátil, monitor, aspirador, oxigênio. A compra de botões, a gente faz licitações do município para troca de botões em domicílio. Curativos, a gente tem curativos complexos, que a gente tem um ambulatório de feridas que dá suporte para a gente. A gente recebe do hospital, quando ele deshospitaliza os pacientes em diálise, eles dão todas as soluções de diálise para a gente. E a gente tem aí os catéteres de paracentese para atender esses pacientes, que são os pacientes que vão ali semanalmente para o pronto atendimento ou do hospital ou da UPA para estar fazendo a paracentese. A gente teve que mudar diversos fluxos do município por causa do Melhor em Casa, e todo mundo na prefeitura brinca comigo. Lá vem a Larissa pedir tudo para o Melhor em Casa, quer tudo para o Melhor em Casa. Mas a gente tem um programa de órtese e prótese no município que já funcionava. E em conversa com a rede, a gente tem aí 8 assistentes sociais e a gente em conversa, eu explicando o programa para elas, a gente conseguiu que o programa Melhor em Casa fosse prioritário no recebimento dessas camas hospitalares, aspiradores e também o processo de oxigenoterapia. A gente tem o nosso serviço social, o Éder, que trabalha no Melhor em Casa. Eu sempre falo para ele que a gente aprende que é fundamental o serviço social. Quando a gente trabalha no Melhor em Casa, a gente vê, sem eles a gente não consegue trabalhar. E ele tem hoje esse acesso muito fácil a esses materiais pelo nosso setor de órtese e prótese, que hoje, no fluxo do município Melhor em Casa, é prioritário para receber esses materiais.
A gente tem também a laser terapia, que a gente consegue fazer nos pacientes aí de doenças crônicas, de feridas complexas. E a gente começou esse projeto junto com o ambulatório de feridas, deu super certo, então a gente conseguiu a compra de um aparelho que é nosso, do Melhor em Casa, e a gente tem uma fisioterapeuta treinada para fazer a laser terapia em pacientes também inseridos no Melhor em Casa. Devido ao fato do programa ter tomado essa proporção no sentido de deshospitalizar crianças, a gente acabou mudando também o fluxo do centro especializado em reabilitação. A gente tem um SER aqui, físico e mental, o SER 2, e o nosso SER 2 mudou também o fluxo dele para que a gente conseguisse encaminhar diretamente essa criança deshospitalizada diretamente para fazer a reabilitação precoce no nosso SER. Então, a gente pactuou também com o SER, que atende regional. A interação com a rede de urgência e emergência ela é contínua, é um matriciamento contínuo, que a gente conseguiu através das primeiras capacitações. O SAMU tem muita capacitação, né? Então, a gente entrou em contato com a gerente de urgência e emergência e já marcou para o Melhor em Casa e Junto. A gente teve um aceite, uma abertura muito grande com a rede de urgência e emergência, então isso acabou criando outros canais através dessa proposta de nós participarmos das capacitações do SAMU, né? Através dele, a gente conheceu aí outras pessoas que nos auxiliaram em outros processos. Hoje a gente tem o RCP Day, né? O dia que o SAMU faz a parte de orientação da população sobre ressuscitação cardiopulmonar, e o Melhor em Casa participa junto com eles, então a gente criou aí uma linha de mão dupla também com a rede de urgência e emergência. A gente desenvolveu alguns fluxos que não tínhamos no município. A decanulação em domicílio, a gente, eu acho que talvez seja um dos procedimentos mais felizes que a gente participa, além da alta hospitalar, né, que é a possibilidade de uma reabilitação aguda em domicílio. O uso da morfina em pacientes paliativos, as sondagens do final de semana, que a gente tem esse viés que o paciente acaba indo para as UPAs, sendo transportado, gasto com ambulância, então a gente tem as sondagens do Melhor em Casa. As trocas de bottom em domicílio, né? Os bottoms, apesar de ter entrado lá com o procedimento do SUS, a gente não tem esse GTAP, então a gente acaba comprando esse bottom, o município faz essa troca. As diálises, né, junto com o hospital e paracentese, a estimulação precoce, que foi junto aí com o SER que está inserido dentro de uma universidade aqui, né, então a gente consegue encaminhar nossas crianças com prioridade, e o processo de reinternação, que a gente ainda está aí engatinhando nesse processo de reinternação, porque o nosso hospital público aqui, nosso município era pleno, a gente tinha ali os agendamentos de alta complexidade, eram feitos pelo município, mas hoje ele foi entregue para o Estado. Então, hoje a gente tem uma certa dificuldade de contato com o nosso hospital de grande porte adulto, né? O infantil, a gente já tem uma abertura bem maior. A gente conseguiu botar no nosso Remume aí o medicamento para sífilis congênita, entrou o ano passado já para uma solicitação nossa do Melhor em Casa. Então, é um fluxo novo que a gente vai desenvolver junto com o hospital e com a rede da vigilância em saúde do município para começar a atender esses pacientes de sífilis congênita. Então, esse aí é a nossa meta de 2024, é começar a fazer essa deshospitalização precoce de sífilis congênita, né? O primeiro passo foi colocar na Remume o medicamento, né, junto com a assistência farmacêutica, CFT, que nós temos, e agora o próximo passo é o desenvolvimento desse fluxo da sífilis congênita. Os pacientes de decanulação são pacientes que depois vêm para a reabilitação crônica, né? São pacientes da atenção básica, que retornam para a atenção básica. A gente teve aí bastante experiência positiva. As paracentese, que nem sempre, né? Como eu digo, a gente às vezes queria mega equipamentos, muitas coisas, às vezes uma adaptação em domicílio, a gente consegue atender bem o paciente. Então, a gente ali utilizou uma garrafinha de água para fazer o procedimento. As paracenteses que a gente conseguiu, a diálise peritoneal que a gente conseguiu aí com o hospital, todos os materiais, então eles disponibilizam tudo para a gente até que o paciente receba o dialisador, né, do Estado.
O curso de cuidadores, que eu acho que o papel social do Melhor em Casa ele é indiscutível. A gente faz um encontro por mês no programa, a gente tem uma adesão bem grande, os cuidadores ali sempre estão se conversando, a gente tem um grupo de WhatsApp, que eu acho que foi uma ferramenta muito fácil e barata para a gente ter o contato com esses cuidadores, tem paciente para cuidar, eles mesmos já se conversam lá no grupo, então acho que o curso de cuidador é indispensável do Melhor em Casa também, com um viés social aí, porque a gente acaba capacitando pessoas aí também para o mercado de trabalho. Aqui a nossa equipe em deshospitalizações de paciente, a gente tenta participar sempre dos eventos da APS também, Outubro Rosa, Novembro Azul. A gente foi convidado para a UPA agora, para o mês que vem, está indo lá fazer uma palestra lá, uma capacitação com a equipe da UPA sobre o Dia Internacional da Mulher, então a gente vai estar lá com o Melhor em Casa também, representando o Melhor em Casa já dentro da UPA, né? Acho que esse vínculo é fundamental. E também o amor e a diferença da gente poder trabalhar em domicílio, né? Então a gente tem ali as nossas duas enfermeiras, a Rafa e a Kelly, brincando ali com os passarinhos dos pacientes domiciliares. As capacitações, a insegurança, a equipe tinha muita insegurança no começo, do medo de pegar uma parada, porque assim que a gente iniciou o programa, a gente pegou uma parada de uma criança, né, de um bebê deshospitalizado. Então, a gente fez capacitações aí de como atender, de como se portar, de quem que atende o quê. Isso aí, depois desse evento, aí a equipe começou a ficar bem mais tranquila referente ao atendimento de pacientes de média e alta complexidade em domicílio. A gente recebeu, obviamente, um suporte bem intenso do SAMU, a gente consegue uma resposta rápida, eles já sabem quem é o Melhor em Casa, então se a gente liga solicitando, eles sabem que realmente é um paciente de urgência e emergência. Aqui a gente tem a questão de rede, a gente pegou esse menino, ele é autista, pegamos eles com 30 quilos em domicílio, e aí ele já está aí fazendo a reabilitação com a rede, com os educadores físicos da EMUT, né, com a equipe EMUT, com um profissional de educação física. Às vezes a gente pensa só na físio, esquece aí que a gente tem grandes profissionais também em outras categorias. Aí é o educador físico fazendo atendimento dessa criança que iniciou pelo Melhor em Casa. Eu tenho um agradecimento enorme pela minha equipe que trabalha e às vezes eu ganhei um presente, né? Nem comentei com a doutora Mariana Borges, mas eu tanto falar que o Melhor em Casa é da atenção especializada, eu acabei ganhando a atenção especializada inteira do município. Então, hoje o Melhor em Casa lá está sendo muito bem cuidado por essa equipe que todo dia ela está aqui inserida no local onde eu trabalho, né? Então, essa equipe maravilhosa aí que conseguiu e está aí fazendo um trabalho fenomenal no município. Faltou o Éder, então, para ele não ficar com ciúme, meu serviço social, eu botei esse vídeo dele, que ele deve estar nos assistindo, que a gente também tem perrengue, às vezes o carro também não funciona, mas mesmo assim a gente continua com alegria e todo mundo vai empurrar o carro para funcionar, para poder fazer as visitas domiciliares. A gente tem uma questão aqui também que nos ajudou muito, às vezes a gente deixa em segundo plano, que é a questão de divulgação do programa. Então, a gente sempre está fazendo reportagens e tentando divulgar para a população. O Olhar com Amor foi um projeto que a gente fez o ano passado junto com a universidade. Então, a gente deshospitalizava as crianças, como as mães tinham muita insegurança de inserir essa criança na rede, essa mãe acabava querendo sempre, né, que o Melhor em Casa nunca saísse. Então, a gente criou uma estratégia que a fisioterapeuta, que era do Melhor em Casa, veio atender em rede e ela atendia essas crianças... Ela atendia essas crianças no estabelecimento, na clínica aqui do município. Então, essas crianças vinham para ser atendidas, a gente achou que a gente ia ter uma desistência dessas mães, mas, na verdade, essas mães nunca faltavam, porque enquanto as crianças eram atendidas pela equipe de fisioterapia, as mães estavam fazendo práticas integrativas complementares, fazendo moxa, fazendo acupuntura, fazendo reiki, enquanto as crianças estavam lá fazendo a reabilitação precoce. Então, a gente teve uma adesão bem grande nesse projeto, a gente vai retornar agora em março com ele.
E as questões que a gente sempre tenta passar nos jornais locais, falar do Melhor em Casa, dizer a importância do programa, passar para a população, isso faz uma diferença enorme. Inclusive, isso nos abre portas para que a gestão permita que a gente brigue também para conseguir mais carro, mais motorista, mais material, né? E da minha parte, meu amor do Melhor em Casa, né? Lá estava eu grávida quando iniciei em 2020, hoje está a minha Maria aí com 2 anos e meio, na nossa sede do Melhor em Casa, que hoje é um prédio com muito orgulho, muito trabalho. E fico emocionada porque eu amo esse programa, é o meu xodó. Então hoje está a Maricota ali já grandinha, crescendo junto com o programa Melhor em Casa do município de Criciúma. Acho que eu me estendi um pouquinho no tempo, né? Peço desculpas que eu falo um pouquinho demais. Sensacional, Larissa, maravilhoso, como sempre. Parabéns. Você emociona todos nós. Foi muito bom, Larissa, obrigada. Na verdade, isso fica parecendo muito clichê, né? Mas, na verdade, quem trabalha melhor em casa não consegue não fazer o olho brilhar, enfim, as coisas acontecendo, né? Então, é muito legal, assim. Cara, na verdade, antes eu fiquei meio sem jeito, né? Então, eu vou dizer agora que, na verdade, né, as coisas que eu sei, e muitas da Larissa e muitas outras pessoas, a gente aprende muito com a Mariana Borges, né? Que é uma das precursoras da atenção domiciliar no país, assim. Então, agradecer que ela tenha ficado também agora para o debate, né? Então, não sei se... eu não consegui olhar o chat antes. Não sei se a gente já tem alguma pergunta por ali. A gente tem alguns comentários parabenizando a fala da Larissa. A gente tem também uma pergunta do Departamento de Atenção Primária, aqui da Secretaria Estadual de Saúde, sobre o registro, o código SENES da equipe multiprofissional de apoio para a reabilitação, que entendo que seria para o Tarcísio, mas, enfim, Tarcísio, se quiser responder. Bom, sim, nós temos, só que nós não está saindo uma nota técnica da descentralização de orientação aos estados para habilitação. E nessa nota técnica nós temos também, paralelo a essa nota técnica, na verdade, nós temos uma minuta que vai sair aí com o número da equipe da EMAP-R aí para o registro, tá bom? Então, é só aguardar mais um pouquinho. Já nós completamos essa nota técnica já recentemente, está em vias de publicação. Então, logo que tiver a nota, a gente usa os mesmos meios que a gente usou para divulgar a live, a gente usa para divulgar a nota. Pode ser? Aí, Tá legal. Xerxerê aqui aponta que lá eles têm laser e todos os curativos especiais, inclusive vácuo. Também diz que participam agora de um grupo de escola de filhos, que capacita filhos e familiares para cuidar dos seus idosos. Muitos parabéns para Larissa, muitos parabéns. Aqui tem uma pergunta. Como funcionam os fluxos para acesso dos pacientes? Se a ESF faz a visita inicial para encaminhá-los? Entendo que essa pergunta é para a Larissa. A gente, inicialmente, como a gente não sabia ainda muito como fazê-los, a gente fez até um site para que as unidades de saúde encaminhassem esse paciente. A gente viu que isso era inviável. A gente queria facilitar os encaminhamentos. Então, hoje a unidade de saúde manda um e-mail com o nome completo do paciente, data de nascimento, o motivo do encaminhamento, e a gente faz a visita inicial. Então, todo paciente que vem para o Melhor em Casa, a gente vai avaliar, porque nós percebemos que às vezes o paciente vinha assim, que a gente olhava, meu Deus, o paciente vai a óbito hoje. E a gente chegava lá com uma estrutura familiar, com todos os cuidados, estava tudo ok, e às vezes um paciente que a gente achava que estava super bem, a gente chegava e tinha uma estrutura bem complicada. Então, todo paciente que vem da APS é avaliado pelo Melhor em Casa. A equipe vai lá e realmente vê se esse paciente é elegível ou não. UPA e hospital, eles têm acesso direto para o nosso serviço social. Então, chegou um paciente na UPA, é paliativo, está indo em diversas internações para o hospital, para a UPA, enfim, eles têm acesso direto ao nosso serviço social. Então, eles entram em contato com o nosso serviço social, que daí, quando é hospital, vai lá fazer a visita anterior, a gente normalmente marca de um dia para o outro, né? Um paciente que vai deshospitalizar.
E quando é a UPA, a gente fica aguardando a UPA dar alta para o paciente para a gente já fazer a visita no dia seguinte. Tá certo. Aqui tem outras perguntas. O Vinícius pergunta se a reunião vai ficar gravada, ela vai ser disponibilizada pelo COSEMS. Então, está sendo gravada e vai ficar lá, né, Mary? Outra coisa, eu vou compartilhar aqui de novo a lista de presença e peço que todo mundo preencha para a gente poder ter um mapeamento de quem está aqui. E se alguém quiser fazer a pergunta falada, também pode abrir o microfone para fazer. Enquanto isso, eu vou ler as perguntas as seguintes que vieram aqui. A Luana também pergunta se sobre a telemedicina é o recurso de R$ 15.000 que irá ser destinado a quem realiza esse serviço. Também tem aqui uma outra pergunta de Lages sobre quantos veículos Criciúma tem e sobre a ventilação mecânica, se são autorizados a alterar os parâmetros e se o raio-x é odontológico. Acho que a pergunta da telemedicina é para o Tarcísio, certo? Aqui tem Bom, mais. Não sei se eu faço todas ou. Tá, podem ir respondendo, daí eu já faço a seguinte. Parei aqui na Sandra. Tá, eu vou falar sobre a telesaúde, né? Na verdade, é o melhor termo a ser utilizado, porque ele engloba ali procedimentos, ações relacionadas à telesaúde. Assim como a EMAPR, nós estamos, né, elaborando também uma nota técnica relacionada a tudo sobre a telesaúde, desde como o que significa, quais são os critérios de utilização, quais são as características, incluindo a questão do incentivo único de R$ 15.000. Então, assim como o da EMAPR, eu peço para que aguardem mais um pouquinho, mas é importante entender que na telesaúde, o melhor em casa, porque um complemento dessa pergunta é a quem se destina, né? Então, a telesaúde, dentro do programa Melhor em Casa, é uma ferramenta junto aí a vários procedimentos terapêuticos. Então, é um procedimento principalmente de telemonitoramento, para orientações, para diagnóstico, para condutas relacionadas à saúde. Entretanto, a gente tem que entender que a telesaúde ela não é uma ferramenta exclusiva para assistência. Então, ela tem que estar intercalada, inclusive isso está descrito na portaria, com as consultas presenciais. É uma ferramenta, né, que você vai utilizar com critérios também. Então, e ela vem muito para nos ajudar, né? Enquanto acho que está dando ecofonia, nos ajudar aí com os procedimentos relacionados ao programa Melhor em Casa, tá bom? Lembrar, né, Tarcísio, que desde a pandemia, muita gente, muitas equipes do Melhor em Casa começaram a fazer vários tipos de atendimento, de acompanhamento de pacientes e, às vezes, até de telemonitoramento de dados por telesaúde. E, em vários lugares do Brasil, isso já é uma prática comum. O que a gente quer é incentivar isso, porque a gente entende que a telesaúde ela vai aproximar ainda mais a equipe do paciente, da família, é mais um mecanismo para esclarecimento de dúvida, é mais um mecanismo para Acho que aqui para mim travou, né? Caiu? Acho que o da doutora Mariana travou. Né? Acho que saiu. Agora voltou? Voltou. Tarcísio. Isso, eu estava dizendo que o telesaúde já é bastante usado por várias equipes desde a pandemia e que ele serve, né, para melhorar o vínculo, para melhorar a qualidade do atendimento e que a intenção nossa é que, pelo menos, né, exista um núcleozinho de telesaúde ou com máquinas e computadores aptos para fazer esse acompanhamento de telesaúde em cada município, onde tiver o Melhor em Casa. Os fluxos, gente, internos, a Silvinha e quem é do Ministério sabe, eles são muito mais demorados do que o que a gente gostaria. Apesar dessa portaria estar em gestação por quase um ano, né, todas essas coisas estão previstas, os códigos de telesaúde, de onde que vai vir o dinheiro, como que é, para que é, mas precisa de muitos passos de validação.
inclusive telesaúde, com validação da Secretaria Especial de Saúde Digital também, que a gente tem agora no Ministério a partir do ano passado. Então, fiquem tranquilos, isso está saindo, vão ser todos devidamente orientados. Quem já tem, continue fazendo, não só para acompanhamento do paciente, mas às vezes para uma segunda opinião, uma interconsulta com especialistas, né, de outros lugares e de outros estados, às vezes. A gente vai ter muita coisa vindo aí, os pontos e os núcleos de telesaúde no Brasil todo, que tem crescido bastante. Então, muita coisa deve crescer nesse sentido. A nota técnica que já está pronta, ela está bem completinha, fala quais os códigos a serem usados, enfim, está tudo certo. Vocês têm um pouquinho mais de paciência que está tudo a caminho. Posso só completar uma coisinha aqui, Mariana? Assim como a doutora Mariana disse, em relação à telesaúde, não é somente assistência, né? Assim, a teleconsulta, o telediagnóstico, mas também uma relação multiprofissional. Então, uma segunda opinião, como ela disse. Então, nós temos códigos específicos para registrar essas ações. Então, por exemplo, se eu não tenho um especialista naquela região, eu posso utilizar junto a um núcleo de telesaúde esse apoio, então tudo isso será descrito na nota técnica. Já respondendo a pergunta ali que perguntaram se nós temos telesaúde, né? Porque na verdade telesaúde engloba aí diversos tipos de atendimento. Como eu assumi essa questão da atenção especializada no município, hoje é o primeiro dia que a gente vai ter teleatendimento. Aqui do lado está o neuropediatra no consultório ao lado, atendendo uma criança via teleatendimento. E a minha equipe que deve estar assistindo aí, já sabe de antemão que semana que vem a gente vai fazer os testes do Melhor em Casa para fazer atendimento de especialista, enviando o link para o paciente junto com a equipe do Melhor em Casa para ter consulta com o especialista por teleatendimento. A gente está desenvolvendo essas ferramentas junto com a Universidade Federal, a gente já fez os testes essa semana, deu tudo ok, então provavelmente semana que vem a gente vai fazer uma consulta aí de cardiologia com um paciente do Melhor em Casa em domicílio. Tá vindo muito forte toda essa parte de telemedicina. Hoje o nosso Melhor em Casa faz telemonitoramento, né, que é aquele atendimento de perguntas e respostas com o paciente, né? A gente até utiliza ali a SIGTAP de teleconsulta, quando o profissional acaba tentando fazer aquele telemonitoramento para poder registrá-lo, né? Mas a gente sabe que é um telemonitoramento. Então, a gente também aguarda ansioso, aí a gente acaba usando ali os termos, os conceitos um pouquinho errado. Eu acho que isso é muito ruim, porque a população tem bastante dificuldade também de entender, né? Então, a gente está nesse processo também de inserir a telesaúde no Melhor em Casa. Semana que vem, depois eu vou mandar um vídeo para a doutora Mariana Borges mostrando um paciente através do Melhor em Casa fazendo uma consulta com um especialista por teleatendimento, com a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu só invento, não estou dizendo que tudo eu quero para o Melhor em Casa, eu quero tudo para o Melhor em Casa. Graças a Deus, Larissa, que você é muito inventivo, muito criativo. Por isso que Criciúma está indo tão longe. Sobre a questão dos veículos, que alguém perguntou, a gente tem um veículo para o Melhor em Casa, apesar de que a gente vai, agora chamou mais um médico, a gente vai acabar pactuando 2 equipes, vamos ter 2 automóveis. Porém, o município de Criciúma tem uma central de transportes que é através de aplicativo. Então, a gente conseguiu também a autorização de que, se o profissional precisar fazer aquelas visitas pontuais, os atendimentos, ele pode utilizar o aplicativo. A gente não tinha essa autorização antes e agora a gente conseguiu essa liberação. Então, se o paciente está fazendo terapia com a psicóloga, o cuidador, ela vai poder solicitar o carro através desse aplicativo, que é como se fosse aí o Uber, né? O nosso município fornece esse serviço, então, fora o nosso carro, a gente vai ter disponibilidade também para uso do MOP, que é o nome do aplicativo que nós temos aqui do município. Então, o veículo era realmente uma dificuldade nossa, até porque às vezes o motorista trabalha das 8 às 5, às 4 horas tem que encerrar a visita. Então, isso era muito ruim, né? Acabava que a gente tinha um período curto. Então, tendo 2 motoristas 12 por 36, a gente fecharia o ciclo, né, de todos os dias com motorista, por isso que a gente precisa pactuar também a segunda equipe, para ter motorista todos os dias. E essas terapias, assim, que são mais pontuais, que a gente pudesse usar o MOP, que é através da central de transporte que o município disponibiliza.
Sobre a ventilação mecânica, eu acho que era a segunda pergunta que eu anotei aqui. A gente tem bastante acesso com os médicos, até porque, como eu coordeno os médicos especialistas do município, a gente tem bastante acesso para conversar, para tirar uma dúvida, quer mexer na monitorização do ventilador, o fisioterapeuta pode conversar com o pneumo, a gente tem um acesso aqui um pouco facilitado quanto a isso, tá? Então, os pneumologistas do município atendem aqui no complexo, onde está inserido o Melhor em Casa, então isso é um facilitador, tá? Sobre o nosso raio-x, é um raio-x portátil do dentista para fazer o raio-x em domicílio. Acho que eram essas 3 perguntas minhas. Tem mais uma aqui, e daí depois da tua resposta eu já passo para a Flávia, que está com a mão levantada. Que pergunta se o programa tem ambulatório de feridas e se vocês usam um CNA separado. Tá. O ambulatório de feridas no nosso município, ele é vinculado à atenção especializada, ele é um serviço especializado. Ele tem um local físico que é dentro da universidade. O paciente é encaminhado através da rede de atenção básica por um sistema de regulação, é regulado. Porém, a gente também tem um acesso facilitado para o Melhor em Casa. Então, hoje, se a enfermeira do Melhor em Casa bate uma foto, manda para o ambulatório lá de feridas, até que a gente vai colocar também em teleconsultoria o ambulatório de feridas, né, que consiga colocar imagens e tudo mais, esse paciente também é preferencial, o ambulatório também dá a orientação de o que fazer com essa lesão e os materiais, que são materiais caros, complexos, né, também orientação de como utilizar esse material. Então, o ambulatório de feridas é um local físico que também faz visita domiciliar, porém, eles dão esse suporte, essa retaguarda para o programa, tanto de orientação clínica do que fazer, como de materiais também. Eles disponibilizam material para a gente utilizar nesse paciente. Quer fazer pergunta, Flávia? Não, doutora, por favor, não faz pergunta. Não. Tudo bem, Larissa? Tudo bem. Eu conheço um pouquinho lá. Eu não acredito! Eu conheço um pouquinho lá de Criciúma, trabalhei um pouquinho lá com a Larissa, né, Larissa? Ai, mas saudade! E eu queria perguntar, eu, né, estou afastada de lá desde 2019, então algumas coisas já devem ter mudado, mas a atenção primária, ela era frágil, assim, né? E tinha o número de equipes era insuficiente, a população, nem todas eram da Estratégia de Saúde da Família, uma parte não era. Eu sei que ampliou, mas mesmo assim acho que Criciúma tem um potencial de muito mais, um número muito maior de equipes do que ainda tem hoje. A pergunta é assim, isso não gera conflito, não tem conflito do tipo a Estratégia de Saúde da Família querer passar para vocês paciente AD1 que não há necessidade. Eu lembro que havia muita dificuldade dos médicos entenderem que também é papel deles fazer atenção domiciliar, também é papel deles estar junto dos pacientes, não só nas unidades básicas, que lá a gente tinha uma característica ainda que era muitos clínicos, né? Tinha poucos médicos de família e muitos clínicos fazendo esse papel de médico de família e comunidade. Eu acho que isso deu uma melhorada, ampliou, mas sei que ainda carece de apoio e de ajuda. Eu queria saber se isso não dá conflito com a equipe do Melhor em Casa. Doutora, primeiro eu tenho que te agradecer que graças à doutora a gente está fazendo todo esse processo com a UFSC, tá, de teleconsulta. Não tenho nada de conflito, zero. Todos os dias o meu trabalho é isso, né? A gente fez aí mais de 50 matriciamentos na atenção básica com os médicos, né? Para orientar, só que como tínhamos muita rotatividade, agora todos os médicos da atenção básica são concursados, então facilitou um pouco esse processo. Porém, a questão de conflito a gente sempre tem, a gente maneja isso o dia inteiro, nosso trabalho é o dia inteiro esse manejo. Mas o que nos ajudou muito é o matriciamento e a teleconsultoria, né? Então, agora os médicos da atenção básica também podem fazer uma teleconsultoria com os especialistas, o que facilitou bastante esse processo. Então, a gente tem bastante discussão clínica, esse processo todo aí em andamento. Mas a questão do Melhor em Casa, os matriciamentos, a gente ir até lá ajudou bastante. Antes era tudo AD1, vinha para o Melhor em Casa. Tudo, vocês têm carro, vocês têm como ir, então vocês têm que atender qualquer paciente crônico.
Então, a gente levava as fotos, mostrava quem eram as crianças que a gente estava atendimento, pacientes em desmame de O2, pacientes em desmame de traqueostomia, paracentese, enfim, daí eles começaram a compreender e isso facilitou bastante, diminuiu bastante. A gente tem ainda um alto número de AD1, porém, facilitou bastante fazendo o matriciamento, ir lá com a equipe inteira e discutir realmente com a equipe, com o médico, o que é do melhor em casa. Obrigada, Larissa. Aqui a Fabiana de Lages pergunta quantos pacientes vocês atendem por mês ou por equipe, tendo um carro só. E outras pessoas muito contentes vendo como a equipe tem se ampliado e ampliado a atuação. E aqui uma outra pergunta sobre se o ambulatório recebe verba independente e se tem um CNS separado. E daí, além dessas perguntas, a Anice está com a mão levantada, talvez ela pudesse fazer a pergunta e aí Larissa respondesse tudo junto, pode ser? Tá. Aguardo a pergunta dela, é isso? Sim, Nice? De videira? Bom, acho que pode ir respondendo, então, Tá. enquanto ela abre. A gente atende em torno de 40 a 60 pacientes por mês, né? Aquele paciente de alta, né? Pacientes realmente admitidos. Agora, no período de janeiro, a gente até teve uma queda, uma diminuição aí dos números de atendimentos. Chegamos a atender aí 30 pacientes por mês, mas a gente sempre mantém a média de 30 a 60 pacientes mês. Um carro só e dando esse suporte agora do MOP, né? Dessa central de transporte. A outra pergunta era, desculpa, da verba CNS. nosso ambulatório de feridas, ele tem um KINES dele, porém, a verba da compra de materiais é uma licitação paga pelo município em torno de 1 milhão por ano. Aí vai a briga ali do dia a dia, né? Sim. Aqui mais uma pergunta da Sônia, que gostariam de saber se na ausência, também de videira, se na ausência do médico e enfermeira, as técnicas podem realizar avaliações durante as visitas. Querem que eu responda, doutora? Maria, quer responder? Eu vou falar da parte do meu conhecimento. A gente pode fazer a admissão do paciente que a gente acha que está seguro para mantê-lo em domicílio, né? Então, se a gente tem um enfermeiro e um paciente curativo complexo e essa enfermeira se acha capaz de admiti-lo, acho que pode. A gente tem um período ali, às vezes, quando sai um profissional, entra outro, né? O KINES ali nos permite ali um período que a gente consiga repor esse profissional, né? Mas que a gente não deixe de atender o paciente. Então, a gente permanece atendendo. Se é um paciente que está em alta complexidade, instável, obviamente que a gente vai encaminhar ele para uma urgência e emergência, né? Por estar sem médico, enfim. Mas vai da característica do paciente mesmo, que às vezes são pacientes que precisam do atendimento nutricional, enfermagem, então pode ser admitido mesmo sem o médico até que faça essa reposição do profissional, né? O KINES permite ali, se eu não me engano, se não estou errado, acho que é até 60 dias para repor o profissional médico. Isso, só para eu retificar a forma, eu li errado a pergunta, ainda que você tenha respondido certo. É na ausência do médico, não na ausência do médico e da enfermeira. Ah, ok. Completando e corroborando o que a Larissa falou, pessoal, qualquer pessoa da equipe multiprofissional está habilitado a avaliar, né? Porque um técnico de enfermagem que trabalha muito tempo, que tem um olhar clínico muito bom, um assistente social, né? Um psicólogo, tanto da EMAD quanto da EMAP, avaliar não tem problema nenhum, né? Eu trabalhei numa equipe há muitos anos atrás, antes de existir Melhor em Casa, mas um modelo muito semelhante, né, que eu morava muito longe, eu conseguia chegar às 8 da manhã. Mas desde 7, a equipe sediada numa urgência, desde 7, nossas técnicas de enfermagem e assistente social já estavam na UPA. E já começavam as avaliações, e o que facilitava muito a minha vida como médica, que eu chegava, eu já tinha uma lista de pacientes pré-avaliados por elas, quanto à questão, a necessidade clínica, a área de abrangência, a aceitação da família, porque existem critérios clínicos e administrativos, né, para se admitir. Não adianta nada um paciente
Aqui travou de novo. É, né? Voltou? Voltou, Agora voltou. voltou? Então, o que eu estava dizendo é que facilita muito a vida do médico se já existe uma pré-avaliação feita por qualquer profissional, não tem problema nenhum. E a admissão, inclusive, que a gente preconiza e está nos nossos cadernos, é que ela vai ser feita a admissão numa conversa em equipe, numa reunião de equipe, inclusive com a elaboração, né, do plano terapêutico, do plano de visitas, das necessidades clínicas, enfim. Todos podem avaliar, né, e a admissão é feita em conjunto. E quando tem mais de uma pessoa, ainda melhor, porque são vários pontos de vista para se avaliar adequadamente o paciente. Especialmente agora que a gente tem o nosso instrumento de elegibilidade, que nós disponibilizamos no final do ano passado, né, qualquer profissional da saúde, né, não só do Melhor em Casa, mas ele pode, olhando aquele instrumento, ter uma ideia muito clara se aquele paciente é AD2, AD3, consequentemente, se ele é elegível ou não para o programa. Será que agora a Anice consegue abrir? Eu acho que estavam com dificuldade de abrir o microfone. Outros municípios estão compartilhando aqui no chat. Chapecó está apontando que lá todos os profissionais fazem as avaliações, e em Xanxerê, que realizam matriciamento com todos os profissionais, inclusive CS, e reunião com o hospital. Até aproveitando esses compartilhamentos das equipes dos outros municípios, queria fazer uma sugestão para a Secretaria de Estado da Saúde, né, para o pessoal da RUI, que hoje está com a gestão do programa, ali no âmbito do Estado, de, quem sabe, em algum momento, organizar um encontro estadual do programa Melhor em Casa, né, e aí a gente pode compartilhar mais as experiências, né, de todos os municípios, acho que seria bem bacana. Então, já fica a sugestão. Viu, Denise? Sim, Silvia, eu acho uma ótima ideia, até porque dificilmente quem conhece o programa não defende, né? É um programa que tem tudo para dar certo e já dá certo há muito tempo, né? O que eu também tinha, o que eu pensava também, como eu trabalhei na atenção primária, como acho que a doutora Flávia, é que eu acho que tem um pouco de conflito na pergunta que ela fez entre entre a elegibilidade do paciente, né? Eu acho que com a divulgação do programa, que assim, ó, quando eu estava na atenção primária, eu via que eles entendiam o programa como passar o paciente AD1 deles totalmente para o programa Melhor em Casa e eles meio que se livrarem das visitas domiciliares. Eu acho que essa integração entre a unidade de saúde e a equipe do programa Melhor em Casa é essencial para o sucesso do programa, né? Porque nem sempre o programa vai estar disponível como a unidade de saúde, né? Então, eu acho que esse cuidado junto da equipe do programa Melhor em Casa com a equipe de saúde da área da pessoa é essencial. Então, eu acho que a gente tinha muita pauta para colocar nesse encontro. Eu acho uma boa ideia, eu acho que, né, de repente, a gente vai precisar da ajuda de outras pessoas, né, como tu, por exemplo, e o pessoal aqui da atenção primária também, que eu acho que quem conhece o programa se apaixona, bem como a Larissa falou, assim, né? A gente defende até, né, até debaixo d'água. Tá? Mas vamos pensando nisso, sim, vamos bolando, vai ser bem importante. Até fico contente pelo número de participantes, a gente vê que é um tema que interessa muito, né? Só falta mesmo a coragem de alguns municípios, né? Então, vamos bolando. Especialmente, Denise, como você é a coordenadora da urgência, né, estadual, a potência que o Melhor em Casa tem, né, no alívio nas portas de saída da urgência é uma coisa impressionante e que está pouco utilizada. A gente pode melhorar isso bastante.
Então, fazer um encontro estadual com esse enfoque, né, o Melhor em Casa como saída qualificada das portas de urgência, é um tema bem legal para a gente debater, para a gente falar de ferramentas, para a gente mostrar as vantagens, para a gente mostrar como que isso articula bem, como que faz sentido para tudo. Para ter retaguarda para o paciente que está em casa, para ter retaguarda para exame, para ter retaguarda para exame laboratorial, para retaguarda de urgência na hora de um óbito, de uma intercorrência, enfim, todas as coisas vão, né, se encaixando muito bem. E seria muito interessante a gente fazer esse foco aí em Santa Catarina. Já que você está aí à frente de tudo, fica a dica. E conte com a gente. Vamos planejando, né, Silvia? Vamos. Não, vamos fazer sim, eu acho bem importante e vamos combinar para os próximos meses, então, que eu acho que tem que mostrar isso, o desafogar a qualidade a segurança, o conforto do paciente. Um paciente a menos no hospital já abre vaga, leito para outro, né? Para outro que está lá na emergência. Então, é tudo uma rede mesmo, né? Então, eu acho bem importante, vamos combinando, né, Silvia? O pessoal todo do Ministério, que eu vi que é o pessoal bem defensor, né, do programa. Vamos combinando, sim, vamos para os próximos meses, tá? Aqui no chat estão concordando também, acho que a gente já tem um coro. Aqui no chat também tem o Encanto do Buriti, estão apontando que lá foi feito um matriciamento com toda a rede. E falando em rede, a DAPS da SES também, o departamento, né, na verdade, da SES também pergunta como que é a articulação com a equipe EMULTI, Larissa, aí. A gente tem uma fragilidade nos protocolos da EMULTI, né? Até porque com aquela situação que acabou se esfacelando as equipes EMULTI, a gente teve uma perca da rede que agora está sendo retomada, né? Então, retomando essa rede, a gente está retomando também esse trabalho das equipes EMULTI. Como a gente está com um programa bem estruturado, a gente consegue hoje já entrar em contato com o próprio profissional que estão sendo regionalizados, né? Eles estavam inseridos, estavam centralizados. Começou essa regionalização aproximadamente há 2 semanas, então hoje a gente já tem a nutricionista de referência do distrito, a gente já tem o profissional de educação física do distrito, e isso está facilitando. Então, a gente já sabe quem são a equipe multi de cada distrito, né, que está sendo realocado, com algumas exceções apenas. Então, o Melhor em Casa pode encaminhar para eles através mesmo do contato telefônico com a unidade de saúde de referência daquela equipe multi que agora está sendo distritalizada. Antes era via sistema de regulação, fila única, era bem difícil. Então, agora as coisas estão voltando para o eixo, né? Então, agora com essa nova portaria da EMULTI, aí o pessoal começou a se reorganizar na atenção básica e isso está sendo fenomenal, né? Para a gente, sem dúvida alguma, é um passo para frente. Aqui tem uma outra pergunta, se paciente que está utilizando sonda naso, sonda vesical de longo período, tem que ficar obrigatoriamente em acompanhamento com a EMAD. Não, a gente tem em Criciúma aí 1.000 pacientes acamados, né? É aquela velha ideia de que qualquer paciente com dispositivo seria do Melhor em Casa, se não é real. Tanto que um paciente com sonda naso, a gente tem paciente com sonda naso que vai ali no bar da esquina toda semana botar a sua cervejinha ali na seringa de 10 enfim, e viver a sua parte paliativa aí, né? Mas não, o paciente não é elegível só por ter um dispositivo. Certo. Não sei se tem mais alguém com pergunta, alguém que quiser, se alguém quiser fazer pergunta falando, ao invés de escrever, também pode. Se a Silvia quiser fazer as perguntas que ela estava na cabeça. Posso comentar. E acho que a gente pode também já colocar o link de avaliação, talvez, né? Já que já passou uma hora. Vou colocar. Eu percebi que eu estava compartilhando o link só com uma pessoa, gente. Desculpa, o link da presença. Eu recém coloquei de volta ali o link da lista de presença.
Eu tinha notado aqui uma pergunta para o Tarcísio, que eu não sei se ele colocou na apresentação e eu perdi ou se não colocou. Mas eu acho que um dado que eu acho que complementa aquele slide que você colocou da quantidade de pacientes de Santa Catarina que é oriundo da atenção primária, que seria o percentual de AD1, AD2 e AD3, né? Na verdade, não é a quantidade de pacientes, é a porcentagem da elegibilidade dos egressos no programa. Né? Então, nós temos, assim, foi apresentado. Deixa eu compartilhar de novo com vocês rapidinho aqui, que daí fica mais... Que você colocou como uma questão, né, para a gente pensar. Sim, conseguem visualizar? Ainda não. Agora está aparecendo. Não. Tá. E agora? Estou eu ali. Agora sim. Então, para a gente pensar assim, o que está acontecendo, né? A gente percebe aqui que, deixa eu ver se é esse mesmo. A porcentagem de egressos, né, na elegibilidade, nós temos a grande maioria vem da atenção primária, 57%, e 37% vem da deshospitalização. Então, nós temos duas situações. Uma delas é a gente entender que realmente a atenção primária está sendo beneficiada evitando as internações, mas será que é isso mesmo? Ou será que realmente está vindo uma grande demanda da atenção primária que, de repente, seria só um cuidado de transição? Isso, AD1. E outra, 37% de deshospitalização. Então, seguindo o exemplo de Criciúma, acho que devemos elaborar estratégias aí para que a gente consiga aumentar esses indicadores, né, de deshospitalização. Aqui, este gráfico aqui, nós percebemos o quê? Que no desfecho, né, nas altas, a gente tem alta clínica e 14%, e 5% aqui nós temos de encaminhamento para atenção básica, que na verdade é a mesma coisa, né? E se eu tenho alta clínica, é um paciente assistido pelo SUS, teoricamente ele está ali dentro do cuidado, né, da atenção primária. Então, o objetivo é este, realmente. Então, eu preciso de ter indicadores melhores para eu conseguir avaliar isso. Mas o que nós tiramos? Que a gente tem que trabalhar, a exemplo de outros municípios aí no Brasil e de Criciúma, no estado de Santa Catarina, a deshospitalização, a gestão de rede. Quando a gente fala de gestão de rede, não é só relacionando o hospital, a UPA, ao melhor em casa, mas também atenção primária, os matriciamentos e a gente entender realmente qual o perfil de paciente que a gente está trazendo aí para o melhor em casa, tá bom? Isso, acho que é bem isso, porque eu fiquei me perguntando se qual a parte, né, enfim, a quantidade desses pacientes oriundos da atenção primária que podem estar evitando uma hospitalização, né, ou se é de fato, como tu falou, né, questão de pacientes que não deveriam vir para o melhor em casa, né. Acho que essa é uma discussão legal da gente fazer, um olhar, né, legal para os municípios fazerem, né, para as suas equipes, enfim. Eu acho até muito interessante que vieram nas perguntas aí, um paciente que tem sonda, ele é do melhor em casa? Um paciente que tem traqueostomia, é do melhor em casa? Então, a gente tem que entender quais são os possíveis desfechos funcionais, a transição do cuidado, né? Realmente os critérios de permanência dentro do programa desse paciente complexo. Então, muitas vezes, muitos pacientes AD1 acabam ficando por má compreensão, né, da verdadeira atuação do programa Melhor em Casa no território. E aí, uma outra coisa que eu queria comentar, que eu achei bem legal, assim, da apresentação da Larissa, dessas duplas inserções, né? Como isso ajuda também, digo que pelo que eu entendi que ela comentou, de profissional que é do SAMU e também atende ou já atendeu no Melhor em Casa, né? Que ajuda na compreensão de quem é do SAMU e de quem é do Melhor em Casa, de uma coisa e da outra, né? Também da estratégia que eles lançaram mão da fisioterapeuta, salvo engano, que é da equipe, que foi também atender as crianças no ambulatório, né, para ajudar nessa continuidade do cuidado pela rede, né? Então, acho que essas são estratégias bem interessantes, assim, de ter, mesmo profissionais, às vezes, em carga horária diferenciada em diversos serviços, que acho que isso ajuda na costura do programa, né? A situação, por exemplo, ali da questão da deshospitalização infantil, né? Os nossos fisioterapeutas, a gente tem até bastante fisioterapeuta no município que atende em clínicas,
mas eles estavam muito inseguros de receber essas crianças traqueostomizadas, doenças raras, essas deshospitalizações. Então, daí eu fiz essa sugestão para a fisioterapeuta, ela de pronto aceitou, depois deu uma chorada, mas ela viu a importância de ela estar dando segurança para aquele profissional que está ali fazendo essa estimulação precoce, né? Então, a gente preparou uma sala aqui de fisioterapia bem bacana, onde a gente recebe essas crianças e faz essa deshospitalização com bastante segurança. Na verdade, não é a deshospitalização, né? Já é a inserção da criança na rede. Então, essa criança ficou com melhor em casa 30, 60 dias, está estável, está tudo certo, vamos inserir ela na rede. Aí começa aquela insegurança da mãe de não querer, né? Começa a insegurança do profissional que recebe, que às vezes diz, não, ela está desaturando e manda de volta. Então, foi muito bacana. Daí a gente adapta a mãe nesse processo de sair de casa com a criança, de levar essa criança até as clínicas de físio que a gente tem aí no município. O profissional fica tranquilo de atender, começa a conhecer essas crianças que às vezes têm um parâmetro de saturação de 90, enfim, né, dependendo da patologia da criança. Então, começa a se sentir seguro para atender essa criança e a gente acaba conseguindo inserir ela na rede como, né, de rotina sem muita dificuldade. A gente teve uma experiência bem legal que a gente conseguiu que a fisioterapeuta que atende no hospital, na UTI do hospital, viesse fazer essas deshospitalizações com a gente. A gente vai fazer isso esse ano novamente. Então, quando a gente deshospitaliza a criança, a fisioterapeuta lá do hospital vai lá conversar com a nossa da rede. O Melhor em Casa acompanha em domicílio. Essa criança ficou estável. Quando ela vir para ser atendida na rede pela equipe Multi, essa profissional vai estar aqui nesse dia com a gente uma vez por semana. Então, a gente também conseguiu fazer esse manejo que facilitou, assim, gigantemente, porque é uma especialista, né, infantil, é a fisioterapeuta que estava lá na UTI, então as mães se sentem bem seguras, e depois ela vai se adaptando, conhecendo os outros profissionais, e a gente consegue acabar fazendo um desmame, não sei se essa é a melhor palavra a se dizer, mas acaba conseguindo inserir essa criança na rede com bastante segurança. Perfeito. Quer falar, Mariana? Sim, corroborando tudo isso que já foi dito e especificamente sobre dois comentários que estão aqui no chat, a Sandra dizendo que em Palhoça, mesmo que o paciente seja encaminhado ao Melhor em Casa em alta hospitalar, ela solicita uma visita primeiro da saúde da família, da equipe de saúde da família. Isso é ótimo, né, Sandra? A gente fazer o cuidado compartilhado, a equipe do território saber que aquele paciente dele, porque o paciente sempre vai ser do território, né? A não sei que ele se mude, ele sempre vai ser o grande coordenador do cuidado, de fato, é a atenção primária. Agora, isso não pode retardar a entrada do Melhor em Casa, porque, por exemplo, se é encaminhado do hospital para a continuidade de uma antibiótico terapia, e a gente espera primeiro a equipe de saúde da família ir para depois entrar e fazer o antibiótico, a gente perde o time desse paciente aí. Então, sim, pode e deve fazer o cuidado compartilhado, o plano terapêutico compartilhado, especialmente se é um paciente muito recidivante, se já foi hospitalizado muitas vezes, é muito interessante que as três equipes sentem, né? A do hospital, a de saúde da família, a do Melhor em Casa, para fazer um plano que depois pode ser, inclusive, revisto junto ao cuidador e ao próprio paciente, enfim. Isso é muito importante, mas a gente, por outro lado, não pode perder o tempo de acordo com o tipo de paciente. Às vezes a gente tem que entrar imediatamente e providenciar a visita da saúde da família logo depois. E uma outra questão aqui que a Diana fez, se todo paliativo sempre vai ser a D3. Não, Diana, muitas vezes o paliativo, ele é cuidado paliativo, se a gente for pegar a definição de cuidados paliativos, né, que é uma doença ameaçadora da vida, às vezes ele é D0, às vezes ele não precisa de nenhum tipo de visita domiciliar ainda. Então, ele vai ser considerado AD3 só quando ele tiver que ter visitas de múltiplos profissionais diferentes e com muita periodicidade muito curta, às vezes mais de uma visita por dia, inclusive. Então, ele pode estar como AD1, ele pode estar como AD0, ele pode ser paliativo dentro do hospital e da UTI, mas ele pode ser paliativo na rede de atenção primária também, enfim. O que vai determinar a D2 e a D3 é principalmente a periodicidade do cuidado
a necessidade de uso de muitos equipamentos, por exemplo, um paciente que vai ter que ser feita hipodermólise para fazer morfina várias vezes por dia. Isso já é uma D3, né? Especialmente na fase super final, aí, nos últimos dias, nos últimos tempos. Mas não, muitas vezes o paliativo é a D0, não precisa de sequer visita domiciliar. Então, não tem jeito assim de classificar de cara. Eu acho que era isso, eram as duas que me chamaram a atenção. Alguém teria mais alguma pergunta? Só uma colocação sobre a Sandra ali, que fez uma colocação de que o paciente ia primeiro para a SF. A gente fez uma experiência aqui e para nós não funcionou muito bem, porque o nosso SF tem tempo programado de carro, então às vezes o paciente entrava em contato na segunda e a visita era na quinta. Então, demorava muito para esse paciente ser avaliado. Então, o contato direto com o hospital facilitou, sem contar que daí tem a questão do vínculo com o hospital. E talvez com uma sugestão, eu acho que o legal seria a alta, né? A alta, antes de dar alta para o paciente, ter esse matriciamento com a unidade básica dele, levando todas as informações do paciente, explicando tudo o que foi feito. A nossa enfermeira do Melhor em Casa, a Rafa, faz isso muito bem. Então, antes de dar alta para o paciente, dá uma passada na unidade de saúde, conversa com o enfermeiro, vê como é que está a situação, né? Porque às vezes também tem profissionais que têm dificuldade de mexer em alguns dispositivos, para deixar essas coisas bem alinhadas, para dar uma alta também do programa bem segura, né? Bem lembrado, Larissa, a segurança na transição desse cuidado de volta para a APS é essencial para a confiabilidade, né, da rede e a boa programação de cuidado. É muito importante isso, essa alta conjunta, dá muita segurança e deve ir seus. Aqui no chat surgiu uma sugestão de que as equipes possam se comunicar por meio de um grupo de WhatsApp para trocar experiências. E parece que já existiu um grupo que pode ser reativado, e a Diana 3 pediu para quem tiver interesse em entrar nesse grupo escrever para ela. Ela deixou ali o contato dela no chat, tá? Só para que quem tem interesse escreva para ela aqui, por isso estou avisando. E o nosso formulário de avaliação também está disponível ali no link. E acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que até a colocação ali de Jaguaruna foi muito pertinente, que é a questão do treinamento das equipes dos dispositivos especiais, né? A gente tem diversos tipos de bottom, diversos tipos de track, de dispositivos de fala, de acessos para hipodermox, específicos para hipodermox. Eu acho que seria bem bacana aí o Tarcísio organizar uma capacitação para a gente sobre esses dispositivos, né? Que a gente tem muita novidade, às vezes sai do hospital, uma PIC com um pouco diferente, né? A gente sabe algumas ali com aqueles dispositivos de seringa, enfim, eu acho que era bem legal a gente fazer alguma coisa sobre esses dispositivos novos que estão aparecendo para a gente se sentir mais seguro para fazer o atendimento, né, desses pacientes. Acho que é bem legal mesmo. Aqui, Larissa, tem uma outra pergunta também sobre como funciona aos finais de semana. Até queria que a Rafa tivesse aqui, a enfermeira que trabalha no Melhor em Casa comigo, porque a gente sempre teve uma discussão de que eu queria enfermeiro, né, sábado e domingo, pela escala 12/36, né? No nosso início, nós tínhamos 2 enfermeiros, éramos em 3 enfermeiros, então era bem tranquilo fazer a escala 12/36. Hoje a gente tem os técnicos, que são 12/36. Então, a gente sempre tem final de semana com técnico e a gente tem o sobreaviso de enfermagem. Então, se eles precisam de uma sondagem, alguma complexidade do paciente, alguma instabilidade em domicílio, tem o sobreaviso de enfermagem que eles podem estar entrando em contato para resolver esses problemas. Hoje, a minha enfermeira do Melhor em Casa
iniciou 12 por 36, a gente está dando certo, né, isso depende muito da pessoa, da equipe, da característica do município, mas para a gente estar funcionando bem, ela está fazendo 12 por 36, então a gente tem no outro dia o sobreaviso de enfermagem, né, para situações de sonda. Tá certo. Alguém tem mais alguma derradeira pergunta? Tem um pedido de Lages aqui para o Tarcísio, de uma capacitação sobre ventilação mecânica domiciliar. Fabiana, deve ser, né, de Lages, né? Então, a gente tem esse núcleo, né, de webinários de educação permanente, então a gente pode colocar aqui na nossa listinha o tema de ventilação mecânica domiciliar de novo, né, Mariana? Inclusive, até porque a gente está na nova portaria, agora ventilação mecânica invasiva mesmo, nós teremos os códigos específicos para os procedimentos de ventilação mecânica invasiva no domicílio, então a gente vai preparar alguma coisa assim, tá bom? Perfeito. Gente, eu acho que é isso. Não sei, o Silvio tá por aqui. Se ele quiser Eu gostaria encerrar, a colocação, que eu por acho que favor. era importante, para a gente não esquecer dessa situação epidemiológica que a gente está em Santa Catarina e também em outros estados da questão da dengue, né? Que eu acho que a gente poderia talvez fazer já algumas estratégias como melhor em casa, né? A gente recebeu ali, eu acho que foi uma nota técnica, se eu não me engano, e a gente falar sobre ela, eu acho que talvez no próximo webinário vai ser sobre dengue, né? Como que a gente pode trabalhar isso com o melhor em casa, né? Porque a gente está com uma perspectiva aí de 4 milhões, né, de pacientes, então eu acho que eu não me recordo se o próximo webinário, qual é o tema. Sim, Larissa, depois de amanhã, né, dia 28, nós teremos aí o tema relacionado à dengue, tá? Tem uma outra pergunta aqui sobre ventilação mecânica. Se os pacientes em ventilação mecânica atendidos pelas equipes do Melhor em Casa utilizam Trilogy. Não sei como fala. Bom, Marina, eu vou tomar só a liberdade de falar sobre esse assunto rapidinho. Por favor. É que existem alguns dispositivos específicos para ventilação mecânica invasiva, né? Hoje tem-se esse mito de que, e o estereótipo, que eu acho que é um pouco perigoso, de que todo mundo sai do hospital com BiPAP. BiPAP não é ventilador mecânico de suporte de vida. Então existem regras para administrar, aliás, para utilizar esses aparelhos de ventilação mecânica domiciliar. Então, o Trilogy, ele é um aparelho de ventilação mecânica de suporte de vida. Mas muitas pessoas, de repente, não entendem seu funcionamento. Existem outros aparelhos também, a depender do fabricante, tá bom? Então, independente se é Trilogy, se é Astral, o que importa é ventilador mecânico de suporte de vida e que seja, né, validado pela Anvisa, né, que seja aprovado. Então, eu vou trazer essa ideia aqui para a coordenação, porque parece que é uma questão realmente que, não somente em Santa Catarina, mas vai chamar bastante atenção aí das equipes, né, da ventilação mecânica domiciliar. Então, eu vou falar com o pessoal aqui do Núcleo de Educação Permanente e a gente traz esse tema em breve, tá bom? Perfeito, obrigada. Mais alguma? Oi. Tati? Pois, Denise, só uma observação. Pode ser? Claro. Pode ser. Então, a Larissa ali falou que da integração da equipe com o SAMU. Essa integração é bem importante. A gente tem aqui o NEU, que aqui é o GEREU, a Gerência de Educação e Urgência, que eles disponibilizam muitos cursos. Então, quanto mais as equipes demonstrarem interesse em algum tipo de curso também com ventilação mecânica, podem mandar e-mail para eles, que eles podem fazer o curso também, que frequentemente eles têm curso dependendo do interesse, como a Larissa falou mesmo,
quanto mais integração entre SAMU, né, a maior integração, eu acho bem importante aproveitar essa oportunidade, mandem e-mail para eles já têm a programação de cursos, mas eles também fazem cursos que é da superintendência da RUI, né, a mesma superintendência nossa é a do SAMU, né? Então, eles têm bastante cursos já programados e também fazem curso conforme interesse. Então, podem aproveitar e enviar e-mails para eles, tá? Pedindo o curso de ventilação mecânica, que é uma equipe bem boa que pode fazer bastante diferença no atendimento, se vocês, né, tiverem interesse, tá? Obrigada. Tá certo, Eu obrigada, vou, eu Denise. vou disponibilizar o e-mail ali do Gereu, tá? Quem tiver interesse em fazer o curso, eles podem Ótimo, passar a programação, tá? ótimo. Denise, tem ali também um comentário em continuação à pergunta ali da Sandra sobre o Trilogy. Ela disse, perguntamos por que recebemos pacientes utilizando ele sob a justificativa de que é o fornecido pelo Estado. Né? Talvez nessa comunicação também de vocês com os municípios dê para esclarecer também um pouco dos fluxos, enfim, o que o Estado consegue complementar esse cuidado. Sim, sim, eu acho que todo esse. Eu vou deixar aqui o e-mail do Gereu, e eles têm bastante conhecimento do que é disponibilizado no Estado e podem, né, dar essa orientação melhor, tá? Só uma colocação, talvez colabore um pouco ali com a Sandra. Não é só porque o paciente está em Trilogy que ele vai estar sendo assistido pelo programa, né? A não ser que ele esteja com alguma situação aguda, enfim. Porque o Trilogy é só a marca do respirador, né? Mas às vezes o paciente está estável, bem cuidado, está tudo certo, está em acompanhamento, em paliativo, enfim. Então, ele tem que fazer aquela mesma fichinha de elegibilidade do paciente, né? Bom, já acho que agora, até pelo horário, né, a gente encerramos as perguntas. Aí queria ver se a doutora Mariana, Tarcísio, mesmo Larissa, querem dar uma palavrinha ainda de encerramento. Perguntar também se o Silvio está por aí, nosso superintendente, se quer também fazer alguma fala, senão aí eu encerro depois de vocês. Alguém quer dar um? Eu Mas, gostaria só de agradecer ao Ministério da Saúde, ao Tarcísio, que eles dão essa resposta para a gente, essa contramão. Às vezes a gente aí passa atolados em burocracia, e às vezes esse acesso fácil, o WhatsApp, responde uma dúvida do dia a dia, deixa bastante a gente bastante seguro ao que a gente está fazendo, né? Eu até às vezes mando um e-mail, mas me parece moroso, me parece frio. Então, eu quero já agradecer que realmente eles têm o perfil, né, da atenção domiciliar, que é essa questão da humanização do cuidado, e eu quero só deixar a minha gratidão a eles. Fiquei extremamente feliz e até surpresa que a doutora Flávia estava aqui também. Ela passou um curto período em Criciúma, porém ela continua sendo referência para a gente, inclusive ela que me auxiliou com todo o processo de telesaúde da implantação aqui de Criciúma, ela que me disponibilizou aí todos os contatos da Universidade Federal. Então, eu só tenho a agradecer que realmente esse trabalho também é um trabalho em rede, né? Também é um trabalho importante para a gente do Melhor em Casa. Então, eu só tenho a agradecer a todos que participam e dão acesso. A questão também da coordenadora aí da urgência e emergência, porque realmente a gente ter o acesso ao SAMU fez uma diferença muito grande, inclusive para os nossos atendimentos, para a gente se sentir seguro nos nossos atendimentos, né? A gente brinca que a gente tem os SAMUzeiros com a gente, porque eu tenho uma enfermeira que era do SAMU, que trabalha com a gente tem três técnicos de enfermagem que eram do SAMU e trabalham com a gente. Então, isso facilitou o trabalho em rede e também fazer o SAMU também conhecer o Melhor em Casa, né? Então, isso fez bastante diferença. Só tenho a agradecer aí todos os grupos, acho que a gente aí deve ter uns 10 grupos de WhatsApp do Melhor em Casa. Todos eles são proveitosos e toda informação é válida aí se for para melhorar a vida do nosso paciente, tá bom? E muito obrigada aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. Eu sempre falo com muito amor, sempre dou uma choradinha no final, mas realmente é um trabalho aí que nasceu junto com a minha filha, então isso para mim realmente é o meu filhote. O Melhor em Casa é o meu filhote.
Eu também fico muito feliz e muito orgulhosa, né, de ver esse encontro, ver Santa Catarina tão madura, né? Foi um estado que, por alguns anos, ficou lá na lanterna, um número de implantação muito pequeno, né? E muito devagar, e nos últimos anos teve um upgrade muito importante, e agora a gente vê esse número grande já de equipes de municípios, esse interesse todo, essa força-tarefa do Estado, né, e das coordenações e do nosso núcleo estadual para fortalecer a atenção domiciliar, isso dá uma extrema satisfação para a gente. Tenho certeza que acatamos com muito carinho todas as sugestões aí, inclusive de, quem sabe, um webinário só sobre o uso de dispositivos. Larissa, você já seria uma das convidadas para falar nisso, um webinário nacional sobre o uso de dispositivos e cuidado com os principais dispositivos usados no Melhor em Casa, né? Eu acho que a gente pode fazer. E os treinamentos de ventilação domiciliar são coisas que, esporadicamente, a gente vai repetir todos os anos também, porque isso é um dos nossos desafios. Para 2024, em especial, o avanço na D3, o avanço nos casos mais complexos, não só de adultos, né, com doenças neuromusculares, mas principalmente de crianças também. E muito obrigada a todos os organizadores, achei muito produtivo, muito bacana. Mais uma vez, encantada de novo com Criciúma, Larissa sabe disso. E parabéns a todos vocês que estão aí, né, no dia a dia, fazendo esse sonho acontecer, lá nas casas, lá nos interiores, e levando esse jeito tão bonito de cuidar Brasil afora. Um abraço para cada um. Obrigada. Eu vou aproveitar aqui o ensejo da doutora Mariana, faço das palavras da Mariana as minhas, e me coloco sempre à disposição, contatos frequentes com a Sílvia, com o pessoal de Lages também é muito assíduo, Larissa, então sempre à disposição de vocês, tá? Nós anotamos aqui todas as sugestões e a gente vai manter esse contato aí meio que diário. Então obrigado pela organização, pelo convite e pela organização do evento também. Afinal de contas, nós estamos há 2 horas falando de Melhor em Casa, e isso é muito bom. Bom, muito obrigado. Eu também queria agradecer, né, dizer que nós estamos aqui na rede de urgência, na RUI, à disposição de vocês, né? Sempre que quiserem fazer o encontro, como disse o Tarcísio, a gente está 2 horas, mas a gente podia ficar 4 a 5, porque ainda tem coisa para falar, né? Quem sabe fazer, né, o nosso encontro, né, um encontro estadual, e agradecer, né, a doutora Mariana, a Marina, a Sílvia, a Tarcísio, a Larissa, parabenizar e todos os que participaram, tá? Muito obrigada, estamos sempre aqui à disposição e foi ótimo o nosso encontro. Obrigada. Quero falar um instante aqui pela Mary, que recém precisou sair do COSEMS. O COSEMS tem estado o tempo todo muito parceiro nosso, então é uma pena que ela não possa falar que, como encerramento, tem dado suporte na elaboração dos eventos, na divulgação, suporte logístico, essa sala, gravação, toda com suporte deles. Então, a presença do COSEMS tem sido muito importante para o sucesso desses espaços de educação e discussão. Eu só Marina, vou reiterar os agradecimentos, né? E contem conosco aqui na Superintendência e passar para o Silvio, para você também fazer uma fala e aí encerrar o encontro de hoje. Obrigada mais uma vez. queria estar agradecendo a todos e a todas aqui, agradecer a Mariana, agradecer o Tarcísio, que estão aqui esclarecendo dúvidas, questões no nosso estado. Agradecer ao COSEMS pela participação, agradecer a todos os representantes, secretarias municipais de saúde que estão aqui presentes, e um agradecimento especial à equipe da SEMES aqui. A ideia é que a gente possa estar fazendo outras ações, SEMES convida, uma vez por mês, para que a gente possa estar apoiando os municípios para que as políticas efetivamente possam estar no território, porque, como eu disse no início, ao final e ao cabo, o que importa é levar saúde para o nosso povo, é levar saúde pública de qualidade para o nosso povo. O SUS é tripartite,
Por isso, essa importância do Ministério da Saúde, do Estado, dos municípios, para que a gente possa cada vez mais ofertar um sistema de saúde para a população que seja integral e que tenha como eixo a equidade. Dá para todo mundo, mas principalmente aqueles que mais precisam. Obrigado, Marina. Obrigado, Silvia. Obrigada a todas e todos. E acho que é isso. Nos vemos em breve, quem sabe, no encontro estadual. Isso, até a próxima, gente. Obrigada. Parabéns, Tchau, bom pessoal. trabalho. Até a próxima. Obrigada, Silvinha. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Vocês.